Olá, eu sou o Arthur Piavesan. A gente está aqui hoje para fazer um videocast sobre nutrição animal. Somos acadêmicos de agronomia na FAG. Estamos aqui com um grupo composto pela Vitória, Matheus, Otávio e o nosso convidado, Matheus, que é médico veterinário, que vai dar uma ideia para a gente sobre nutrição hoje, sobre o espectro da região de Cascavel. Bom, eu queria começar aqui, Matheus, não é bem exatamente uma entrevista, né, mas você poderia comentar com a gente sobre como está o cenário do nosso município e da região na questão da qualidade da nutrição? Tudo bem, gente? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite do grupo, de estar aqui passando um pouco da nossa rotina, um pouco do conhecimento, né? Hoje a nossa região, não só o município de Cascavel, mas pegar a região oeste, é uma região muito boa, pensando na condição de produção de forragem, tanto pastagem como forragens voltadas à nutrição animal. Por mais que alguns pontos sofram com estiagem e também um inverno mais rigoroso, hoje a gente tem material para se trabalhar o ano todo, que permite um planejamento para o produtor ser eficiente durante todas as estações. Diferente de alguns locais que tem chuvas sazonais, né, um semestre de seca e um semestre de chuva, aqui na nossa região a gente tem essa condição e o solo também ajuda muito em termos de produção. Então, a eficiência da nossa região nessa questão é muito boa, o que permite rentabilidade para o produtor o ano inteiro. Bom, você falou um pouquinho das estiagens. Qual seria uma saída aqui para a nossa região sobre bovino de corte para escapar dessas estiagens em questão dos volumosos? Hoje, principalmente nos produtores que a gente atende, a gente faz um planejamento em cima da condição, em cima da fase do mesmo, né? Independente se é um produtor de bezerros, se é um recriador, um confinador, o planejamento forrageiro, ele tem que estar alinhado com a estratégia de suplementação. Então, culturas como o milho hoje, silagem, a produção de grama, feno, pré-secado, culturas de inverno como aveia, sorgo também na região, alguns produtores usam na suplementação animal, são estratégias pensando em volumoso que permitem a gente trabalhar, ser eficiente durante todo esse tempo. Claro, aliado a isso, a gente demanda outras estratégias, né, de suplementação. Por exemplo, a Primato hoje é muito ativa, os consultores são muito ativos no emprego dos suplementos minerais proteicos e proteico-energéticos. Dependendo da fase que está, a gente faz o posicionamento do produto visando a garantia de ganho de peso e manutenção. Mas, claro, isso tem que ser alinhado a um bom planejamento forrageiro para a gente ter massa, ter volume para suplementar esse animal. Bom, assim, o que você acha sobre um exemplo? Eu sou um produtor, mexo ali na região de Laranjeiras e eu percebo que tem muita diferença em condição de pasto, né? Chega pela parte do inverno ali, o pasto começa a ficar mais seco, e a gente utiliza métodos para melhorar. Isso todos os produtores que conseguem auxiliar com usar um proteinado mais forte em pasto seco e proteico energético, como que tá essa diferença, assim? Então, hoje a função nossa técnica no campo é justamente essa: saber empregar o produto ideal na fase necessitada. Hoje, a depender da condição, se você fazer o emprego errado de um produto, vai mandar muito no resultado. Então, a gente é muito cauteloso nessa parte de indicar o produto certo para o produtor para garantir manutenção, para garantir ganho. Infelizmente, ainda a cultura de alguns produtores está sendo moldada ainda para a melhoria, mas a gente vem bem firme nesse ponto, vem tendo resultados muito bons, com bastante produtores atendidos nessa região. Uhum. E daí, sobre a condição de pasto, que ela simplesmente ela diminui, né? Comparando com uma data ou outra, né?
E daí, o que você mais assim auxilia o produtor em ele retirar a pressão de pastejo ou ele continuar com a pressão de pastejo alto, mas com, vamos dizer, uma suplementação maior? O que acontece nas pastagens, principalmente no inverno, além da brota ser menos eficiente por conta da condição, né, do frio não propiciar uma rebrota melhor, também cai a qualidade nutricional. A depender se a pessoa não fez seu planejamento forrageiro, tem aquela demanda de piquetes ali, a gente vai tentar otimizar ao máximo com o produto, com a estratégia de suplementação, rotacionando o gado ou não, porque ainda tem sistemas extensivos que não permitem a gente realizar esse manejo. Mas de acordo com a condição que eu analisar a propriedade, eu vou fazer o meu planejamento. Claro, se eu vejo que é uma propriedade que tende a sofrer a mais no inverno, a gente chega mais firme em estações antes, né? Otimiza as estações das águas para garantir que esses animais, ou um possível sequestro, eu posso destinar esses animais para o coxo com peso ideal antes de entrar no inverno. Várias estratégias assim que permitem que a gente otimize o melhor do pastejo, né? E também que não venha ter perdas no inverno. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa nova tecnologia que tem sido aplicada para otimizar a nutrição e a terminação desses bovinos. O que mais impacta hoje é mão de obra. Mão de obra, infraestrutura e também a disponibilidade e oferta de volumoso em alguns locais. Muitos confinamentos, por exemplo, não levam tanto em consideração o gasto operacional. O funcionário já está lá, eu não vou pontuar isso como um gasto. E acaba tirando o dinheiro, a lucratividade dele. Hoje, essas novas tendências, elas vêm para otimizar esses pontos, tanto infraestrutura quanto mão de obra, para tornar um produtor mais eficiente no seu sistema. Gosto de pontuar, hoje, o uso de rações de livre acesso ao coxo. A cooperativa hoje tem dentro do seu sistema 2 rações que se destacam muito, que levam o produtor a produzir carne, né? A conversão de animais sem a oferta de volumoso, apenas na adaptação e com a redução de gastos com operacional e infraestrutura, porque eu consigo otimizar aquela situação, consigo trabalhar com mais animais em menos porcentagem de terra. Então eu sou mais eficiente em produção de arroba em cima daquele cenário. Hoje a gente trabalha com 2 rações, uma é chamada Dieta Total, uma ração fantástica. Essa ração, durante a adaptação a gente usa volumoso e depois a gente tira o volumoso, deixa só ela em livre acesso ao coxo. É uma dieta em si que tem um teor de fibra um pouco maior na sua composição e um teor de amido menor. E alguns aditivos que propiciam a saúde de rumen. Então, ela é confiável para se trabalhar durante um período de 90 a 120 dias, que é um período que a gente geralmente confina os animais, para obter os ganhos que a gente almeja, né? Hoje eu atuo com essa ração em vários produtores, tenho resultados muito significativos. A outra ração nossa é a ração RZ. Um produto fantástico. Ela parte da mesma premissa da Dieta Total. A diferença dela é que ela tem alguns aditivos a mais que promovem a regulação do consumo. Elas atuam como regulador de consumo. Então, o animal vai mais vezes ao coxo, ingerindo pequenas quantidades durante o dia. O que permite a gente trabalhar com um teor de amido um pouco maior. Então, ela traz um desempenho melhor, ela reduz ainda mais a infraestrutura, a mão de obra, porque eu consigo trabalhar com uma área de coxo, que é um desafio muito grande em muitas propriedades. Consigo trabalhar com uma área de coxo menor para mais animais. E ela tem resultados muito grandes, pensando em ganho de peso, em ganho de carcaça. Então, ela é uma nova tendência que vem aí somando para a gente reduzir, otimizar essa mão de obra, maximizar a infraestrutura e todos os entornos
do sistema. Que eu acho assim, que a pecuária em geral, ela vai terminar nisso, né? Por causa que você vê que mais gente que está confinando os animais mais cedo, né? Estão trazendo mais cedo. E eu percebo que isso é um grande problema sobre tratar o boi em semi-confinamento, que é a mão de obra, né? A ração mesmo, se você não usar essa, que você comentou, que ela é gradativa, o seu consumo, você pode levar ela mais vezes, né? Que daí você fica 3, 4 dias sem precisar levar a ração pro gado. Aí um exemplo assim, a gente trata lá com rações que tem que levar todo dia. Então, em questão sobre água, sobre chuva, ela chega a estragar com umidade, assim? Toda dieta em si, a gente preconiza o não contato com a água, né? Pelo menos a estrutura de cobrir um coxo, a gente ficar ligado no tempo, porque a tendência da água com um produto, com os componentes de qualquer ração, vai levar ela a se deteriorar, né? Ela pode rancificar, ela pode levar a vários processos. Então, a gente sempre recomenda, pelo menos, a cobertura de coxo. Ela permite que a gente oferte ao animal, não todo dia, né? Deixe disponível por mais tempo. Entretanto, esses cuidados têm que ser levados na ponta da caneta. Não é só para ela, mas em todas as dietas em si, né? Ela pode ser prejudicial se eu levar esse... Não digo contaminação, mas se ele tiver o acesso com a água ali, vai acarretar no desempenho, vai acarretar no consumo. Então, não é algo que a gente preconiza ter no nosso sistema. E assim, e você acha assim sobre questão de água, questão de cuidado que o produtor tem que ter? Quais você acha os principais cuidados que o produtor tem que ter para ter um ganho de peso bom, um ganho de carcaça bom, sabe? Qualidade da água é imprescindível, tanto no setor de corte, no leite em si, o porquê. Qualidade da água está muito regulado com o consumo. Uma água de má qualidade, o animal não vai consumir o que é necessário. Então, se eu puder ofertar para esse animal uma água de boa qualidade, que eu vou garantir que ele vai consumir o que ele necessita mais vezes ao dia, tendenciosamente, ele vai aproveitar melhor o que está comendo. A água ela tem que ser disponível e de qualidade. Também não adianta eu ter uma água muito boa, em termos de qualidade, mas longe do coxo, que o animal precise gastar, precise andar para ir tomar água. Então, é um ponto essencial, muita gente ainda não leva em consideração, mas tem que ser muito ajustado. A água, ela reflete muito o desempenho dos animais. E sobre a ração que você comentou anteriormente, sobre questão de acidose, assim, porque é o grande problema, né? Você faz alguma adaptação de 15 dias antes ou pode deixar à vontade que o tamponante segura? A ração RZ, além do tamponante, que é um dos aditivos, ela tem protetor hepático, ela tem anti-inflamatório, ela tem uma série de aditivos que, como ela regula o consumo, o animal vai ingerir várias vezes, vai 6, 7 vezes ao coxo, ele não vai permitir picos de acidose muito alto. Por isso que a seguridade dela de trabalhar sem volumoso. Ela veio com essa estratégia de trabalhar sem volumoso por conta disso. Ela permite essa confiabilidade e permite eu trabalhar com a dose maior de amido, sem se preocupar com essa questão da acidose. Então, todos esses moduladores de consumo que são presentes nela, que propiciam esse resultado dela e tira o volumoso. Era isso que eu ia pedir também. Desculpa, Vitória. Na questão da acidose, se por um acaso ele estiver consumindo demais, não sei se existe algum jeito disso acontecer, mas se existe alguma coisa para dar uma mitigada nisso, para dar uma segurada com relação à acidose, entendeu? A acidose, isso vai muito da avaliação. Se eu ver um animal mal ou não, né? Sempre avaliando o score de fezes ali, são todos indicativos se o animal pode estar ou não com acidose. Ela é segura para se trabalhar por conta dessa modulação, né? Mas a acidose é um problema muito grande hoje em confinamentos, justamente em dietas ricas com concentrado, que acarreta percas. Tem tratamentos, a gente pode intervir. Entretanto, a seguridade que passa essa ração
não nos traz prejuízos, de certa forma, da acidose. Até por conta do consumo dela gradativo e de todos os aditivos que cercam ela, né? Então, ela já foi moldada pensando em ser uma dieta livre de volumoso, que o principal problema de se tratar com uma ração de linha sem esses aditivos é esse problema. Então, ela vem como essa alternativa. E sobre terminação, recria, você acha que o intensificado de pasto único, que eles chamam, né? De ficar só nessa praça aqui, ou rotacionado, qual que você acha que tem uma melhor, como posso dizer, uma melhor ganho em questão de forragem daí? Em questão de aproveitamento de forragem, o rotacionado, bem dimensionado, ele vai ser melhor, porque eu vou propiciar uma estrutura de piquetes ali para esses animais irem rodando e propiciando a forragem para ela ter o tempo de rebrota. Então, depender da estratégia de concentrado a ser empregado, desde um proteico ou uma ração, hoje se fala muito em RIP, né? Recria intensiva, né? A pasto. A depender do lado da forragem, otimização da forragem, o rotacionado ele vai ser muito mais eficiente do que um pastejo extensivo, porque ele vai permitir o descanso desse pasto, né? Vai permitir a rebrota. Então, eu estou conduzindo os animais no piquete, vou sair com a altura ideal e vou voltar com uma altura ideal. Então, pensando em forragem hoje, o rotacionado tende a ser melhor que um extensivo, né? Bom, estamos quase chegando ao final do nosso videocast. Eu gostaria que você desse um conselho para quem está começando agora nessa área, ou para quem já está aí atuando nessa área da pecuária, mas que pretende revolucionar ali o seu empreendimento, mudar talvez a forma que está conduzindo esses animais em pasto. Alguma consideração final referente a isso? A nova tendência hoje é a gente ser o quanto mais produtivo em menos terra, né? Se fala em produzir mais arrobas em menos terras. Então, se você hoje ter um parceiro que possa te auxiliar ou buscar conhecimento para empregar novas tecnologias, desde a cria, fazer um bezerro de qualidade até um animal de qualidade, para reduzir esse tempo, é algo indispensável. Então, conhecimento em primeira mão, produção de forragem, como a gente já citou, é muito importante, estratégia de suplementação, qualidade dos animais, qualidade da água, todo esse acerco vai levar a um resultado positivo lá no final. Queria agradecer, primeiramente, pelo Henrique, né, que ele me passou o seu contato. Queria agradecer, você veio lá de Toledo, né? Isso. Veio aqui para passar um pouco da nossa conversa. Queria ver se você queria falar mais alguma coisa. Queria agradecer a oportunidade de vocês, né? Agradecer o Henrique, a toda a cooperativa Primado, que hoje é onde eu trabalho, o suporte que a gente dá. Agradecer aos produtores, né? Porque sem eles a gente não cresce profissionalmente, né? Então, é isso. Agradecer vocês novamente pela oportunidade de estar passando pouca coisa do que a gente sabe, né? Mas, enfim, muito interessante, conhecimento compartilhado, você aprende com você mesmo, né? É isso. Muito obrigado, Matheus, pela Valeu, presença. gente.